Bem-vindos à nossa análise do material que recebemos hoje. Temos aqui um trecho bem teológico, né? Sim, denso, focado na doutrina cristã da criação. Exato. É um excerto do capítulo 7 de um texto que vai fundo em questões tipo por que, como, quando o universo foi criado, nessa perspectiva específica. E é interessante que o material já começa admitindo, né, que existem visões diferentes entre os próprios cristãos sobre alguns pontos. Pois é. Então, a nossa missão aqui é tentar extrair o essencial do que este texto apresenta. As crianças centrais sobre a criação divina, a relação Deus-universo. Isso. E como essas ideias se comparam com outras visões de mundo e, claro, o diálogo com a ciência, né? Evolução, idade da Terra, enfim. A ideia é entender a perspectiva específica dessa fonte. Beleza. Então, vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida que o texto traz é: Deus criou tudo do nada, o ex nihilo. Exato. E que essa criação era originalmente muito boa e feita para a glória de Deus, certo? Perfeito. E esse ex nihilo, a partir do nada, é chave aqui. O texto explica: antes da criação, nada existia. Só Deus. E ele baseia isso em passagens bíblicas, né? Sim, cita Gênesis 1.1, Salmos 33, João 1.3, Colossenses 1.16, Hebreus 11.3 também. E qual a grande implicação disso, segundo a fonte? A implicação principal é que nada no universo é eterno. Só Deus é eterno. Ah, entendi. Isso reforça a soberania dele, então. Exatamente. E também significa que a criação não é um acidente. Ela tem um propósito dado por ele. O texto até argumenta: se a matéria fosse eterna, como é que Deus teria o direito absoluto de governar sobre ela, sabe? Faz sentido, dentro dessa lógica. E sobre o propósito, para a sua glória, como o texto desenvolve isso? Cita Isaías 43, Apocalipse 4. A ideia é que a criação existe para refletir a grandeza de Deus. E o que ela revela sobre ele, especificamente? Principalmente segundo Jeremias 10:12, seu poder imenso e sua sabedoria. Uhum. E um ponto que eu achei interessante, o texto frisa que Deus não precisava criar. Não foi por solidão, nem nada disso. Ah, foi um ato voluntário. Isso, um ato livre da sua vontade. Apocalipse 4:11 sugere isso. Ele escolheu criar para demonstrar sua excelência e também para ter alegria na sua obra. E tem aquela conexão com a nossa experiência, né? Que o texto faz. Sim, sugere que a nossa alegria em criar coisas, arte, música, tecnologia, até cuidar de um jardim, é um pequeno eco da alegria criadora de Deus. Interessante essa ponte. É uma forma de conectar com a imagem de Deus em nós, né? Agora, vamos para um ponto que o texto parece destacar bastante. A criação específica de Adão e Eva. Ah, sim. Gênesis 2, né? Homem do pó, mulher da costela. Exato. Por que essa ênfase toda? O que o texto argumenta com isso? Olha, segundo o texto, essa ênfase serve para marcar a singularidade humana. Singularidade em que sentido? No sentido de que essa descrição literal, sabe, especialmente a da Eva, sem mãe biológica, o autor vê isso como um ponto de tensão forte com a ideia de evolução gradual a partir de outras espécies. Ah, então é para demarcar uma diferença clara dos animais. Exatamente. Para estabelecer os humanos como o ápice da criação na Terra, feitos à imagem de Deus. Entendi. E essa distinção leva a outra questão. A relação geral de Deus com a criação. Como o texto descreve isso? Usa dois termos teológicos importantes. Deus é transcendente. Ou seja, distinto, maior que a criação, separado dela. Isso, ele não se confunde com o universo. Mas, ao mesmo tempo, ele é imanente. Imanente, presente e ativo na criação. Exato, sustentando tudo continuamente. O texto cita Atos 17.28, nele vivemos, nos movemos e existimos, e Colossenses 1.17, nele tudo subsiste. Transcendência e imanência juntas. Efésios 4.6 também mencionaria os dois aspectos. E como essa visão se diferencia de outras filosofias que o texto comenta? Ele faz questão de contrastar, né? Primeiro, o materialismo. Nega Deus, só a matéria existe.
E até alerta para um materialismo prático, né? Mesmo entre religiosos. Sim, o foco excessivo em bens. Depois, o panteísmo. A ideia de que tudo é Deus. Isso. O texto critica porque aí Deus perderia personalidade, santidade, e a nossa individualidade também perderia valor, né? Certo. E o dualismo? O dualismo. Deus e a matéria como forças eternas opostas. A crítica é que isso sugere um conflito sem fim, sem garantia de vitória divina, e nega que a criação foi feita boa por Deus. E aí que entra a referência de Star Wars. Pois é, achei muito curioso citar a força, com lado bom e mal, como o exemplo cultural disso. Inesperado mesmo. E faltou um, né? O deísmo, aquele Deus relojoeiro. Que cria e abandona o mundo para se virar sozinho. Exato. O texto diz que isso nega totalmente a imanência de Deus, sua presença constante, que é super importante na Bíblia. Vira um Deus distante. Associado a uma fé meio morna, né? Nominal. Isso que o texto sugere. Ok. Voltando para a ideia da criação muito boa de Gênesis 1:31. Se ela era boa, mas depois entrou o pecado, qual a implicação disso hoje, segundo a fonte? A implicação é que a criação material em si não virou má, continua sendo boa aos olhos de Deus. Ah, então nada daquela ideia de que o mundo físico é ruim. Exato, o texto combate o que chama de falso ascetismo. Citando 1 Timóteo 4, defende que a gente pode usar e aproveitar a criação com gratidão. Inclusive tecnologia, desenvolvimento. Sim, desde que com responsabilidade, né? Cuidado ambiental e tudo mais. O ponto é, a matéria não é inimiga. E como essa visão interage com a ciência? O texto vê um conflito inevitável? Não necessariamente inevitável. A fonte usa um princípio do Francis Schaeffer. Não vai haver conflito final entre a Bíblia bem interpretada e a ciência bem compreendida. Porque o autor é o mesmo. Exatamente. O autor da Bíblia e o autor da natureza é o mesmo Deus. Ele não se contradiz. E o caso Galileu, como entra aí? Galileu é o exemplo de que às vezes a ciência pode ajudar a gente a rever a nossa interpretação da Bíblia, não a Bíblia em si. A questão não era a Bíblia estar errada, mas a interpretação geocêntrica que faziam dela. Isso. O texto argumenta que a Bíblia usa a linguagem do dia a dia, fenomenológica, tipo o sol nasce, não linguagem científica técnica sobre cosmologia. Entendi. Então existe espaço para harmonia. Mas aí o texto começa a apontar pontos onde vê sim uma incompatibilidade mais séria, né? Exato. Primeiro, de forma bem geral, qualquer teoria sobre a origem do universo que simplesmente exclua um Deus criador pessoal. Bom, aí é incompatível para essa visão. Tipo um Big Bang ateu ou a ideia de matéria eterna? Isso. Mas a discussão mais longa mesmo é sobre evolução biológica. Certo. Vamos lá. Primeiro, a evolução teísta. Deus usando o processo darwiniano. O que a fonte diz? Olha, a fonte vê uma tensão fundamental aí. Aponta para o contraste entre o design, o propósito que parece haver no relato bíblico, e Deus disse, e o papel central do acaso, da aleatoriedade, na teoria darwiniana. Design versus acaso. Outro ponto é a imediatidade da fala de Deus na Bíblia, tipo no Salmo 33. Ele falou e tudo se fez. Parece diferente de milhões de anos de mutações lentas, sabe? Entendi. E tem mais. Sim, a questão da imanência de novo. Um Deus que sustenta ativamente a vida, Salmo 139, Mateus 6, como isso casa com um processo evolutivo que parece mais autônomo, distante. É uma dificuldade que o autor levanta. E volta a questão de Adão e Eva, imagino. Volta. O argumento é meio que, se você aceita a intervenção direta de Deus para criar Adão e Eva, literalmente, por que não aceitar intervenção divina em outros momentos da criação da vida? A fonte até cita outros teólogos que questionaram essa consistência. Entendi a linha de raciocínio da crítica. E sobre a evolução darwiniana em si, a macroevolução, como o texto aborda. Aí ele distingue bem, né? Não está negando a microevolução, pequenas mudanças, adaptações dentro de uma espécie. O problema apontado é com a macroevolução. A ideia de que toda a vida veio de um ancestral comum, a partir de matéria inanimada,
por mutação e seleção natural. Exatamente essa. E aqui o interessante é que a fonte levanta objeções que ela diz serem baseadas na própria evidência científica, não só na Bíblia. Ah, objeções científicas. Quais são elas? Basicamente, duas grandes áreas. A primeira é sobre limites dentro da biologia. Como assim? Fala dos limites que a gente observa na variação genética, cruzamentos controlados mostram que tem barreiras, né? Cães continuam sendo cães, por mais que variem. Certo. E menciona a tal da complexidade irredutível. A ideia de que órgãos ou sistemas muito complexos, tipo o olho, ou mesmo máquinas moleculares dentro da célula, precisam de muitas partes funcionando juntas ao mesmo tempo. Seria difícil imaginar isso surgindo passo a passo por mutações aleatórias, porque as partes sozinhas não teriam vantagem. Entendi. É um argumento sobre probabilidade e função intermediária. E a segunda área de objeção? A segunda área é sobre o registro histórico e a origem. O texto aponta para uma suposta ausência de fósseis intermediários claros ligando os grandes grupos de seres vivos. Mesmo depois de tanto tempo procurando. É o que o texto argumenta. Cita o Archaeopteryx, mas diz que ainda é basicamente uma ave. E talvez o ponto mais forte para eles é a origem da primeira vida a partir do não vivo, a abiogênese. O texto considera isso extremamente improvável, sem algum tipo de design inteligente por trás. E chega a citar alguns cientistas sobre essa questão da dificuldade. Cita. Menciona o Richard Lewontin, um biólogo evolucionista, admitindo um certo compromisso prévio com o materialismo na ciência. Como assim? Que essa filosofia materialista levaria a buscar explicações naturalistas, mesmo quando elas parecem, digamos, contraintuitivas, porque a ideia de uma intervenção divina não seria aceitável filosoficamente para alguns. Ah, então questiona se a adesão ao naturalismo é 100% baseada na evidência ou se tem filosofia envolvida. Exatamente essa provocação que o texto faz. E o texto também liga a teoria da evolução, se for vista de forma só materialista, a algumas consequências negativas, né? Sim, de forma breve. Argumenta que essa visão poderia levar a desvalorizar a vida humana, mero produto do acaso, a negar valores morais absolutos sem um juiz final e até ter sido usada para justificar ideologias ruins, tipo sobrevivência do mais apto. É um alerta sobre as implicações filosóficas e sociais, então. Isso, na visão do autor. Ok. Cobrimos bastante terreno nessas críticas. Mas agora, a idade da Terra, o texto é tão taxativo assim nesse ponto? Não, aqui o tom muda bastante. O texto é bem explícito em dizer que essa é uma área de divergência legítima entre cristãos que levam a Bíblia a sério. Ah, então ele apresenta as duas visões principais? Sim. A da Terra antiga, falando em bilhões de anos, e a da Terra jovem, pensando em algo como 10 a 20 mil anos. E quais são os argumentos para cada lado, resumidamente, que o texto traz? Para a Terra antiga, a palavra hebraica para dia, yom, em Gênesis 1, poderia significar um período longo, não só 24 horas. As genealogias bíblicas talvez tenham lacunas, não servem para contar o tempo certinho. E, claro, as evidências da geologia, astronomia, que apontam para muito tempo. Tem até a teoria da estrutura, que vê os dias como um esquema literário, não cronológico. Certo. E para a Terra jovem? Para a Terra jovem, Gênesis 1 usa tarde e manhã, o que sugere dias normais. A ideia de que Deus pode ter criado as coisas já com aparência de idade. Questionamentos sobre a confiabilidade dos métodos de datação de longa duração, as premissas por trás deles, e o impacto do dilúvio de Noé, que poderia ter formado muitas camadas geológicas e fósseis rapidamente. Entendi os dois lados. E qual a conclusão do texto sobre isso? Ele toma partido? Não toma partido de forma definitiva. A posição é mais de cautela, de humildade. Como assim? O texto admite que, na época em que foi escrito, parecia existir uma tensão. Talvez a leitura mais direta da Bíblia apontasse para a Terra jovem, enquanto a ciência parecia apontar mais para a Terra antiga. Parecia. Então não é algo fechado. Exato. Enfatiza que isso pode mudar. Mais pesquisa, tanto bíblica quanto científica, pode clarear as coisas no futuro. A situação não é estática. Então, a mensagem final sobre a idade da Terra é de incerteza.
é de reconhecer a complexidade e a incerteza. A fonte sugere que talvez Deus nem tenha nos dado todos os dados para bater o martelo nisso. A recomendação é respeito mútuo entre quem defende as duas visões, cooperação. Ambas são vistas como possíveis dentro da fé na Bíblia, segundo o autor. A questão fundamental da criação por Deus não estaria em jogo nessa discussão específica? Exatamente. É uma questão de interpretação de detalhes, não do fato central da criação. Ok. Então, tentando amarrar tudo que a gente viu dessa fonte, ela começa com a criação ex nihilo por Deus, para sua glória. O fundamento. Descreve Deus como transcendente e imanente ao mesmo tempo. Sim, essa relação única com o universo. Argumenta forte pela criação especial da humanidade, Adão e Eva. Marcando a distinção humana. E aí entra nos debates mais complexos com outras visões e com a ciência. Critica o materialismo, panteísmo, dualismo, deísmo. Sim, contrastando bem as visões. Vê incompatibilidade forte com a evolução darwiniana e ateísta, levantando objeções científicas e teológicas. Aí o texto é bem assertivo. Mas na questão da idade da Terra, a postura é diferente. Reconhece a divergência interna entre cristãos como legítima e em aberto. Exato. Mais humildade nesse ponto. Acho que é um bom resumo do percurso do texto. E quais as aplicações práticas que a fonte sugere tirar disso tudo? Bom, ela sugere cultivar gratidão pela criação material, usar as coisas boas do mundo com alegria, responsabilidade, sem aquele falso ascetismo. Certo. Valorizar o mundo material como bom. Isso. Também valorizar a ciência e a tecnologia, quando bem usadas, como formas de admirar a sabedoria de Deus na criação. Explorar a criação como forma de glorificar o Criador. Exato. Reafirmar a soberania dele sobre tudo e, por fim, encontrar alegria na nossa própria capacidade de criar, como um reflexo da imagem dele em nós. Legal. E para a gente pensar um pouco mais, para finalizar, o texto repete muito que a criação declara a glória de Deus, seu poder, sua sabedoria, né? Como no Salmo 19. Sim, é um tema recorrente. Fica a pergunta, então. Como é que a nossa própria observação do mundo hoje, sei lá, a complexidade que a biologia molecular revela numa célula, ou a imensidão do cosmos que a astronomia mostra, ou só a beleza de um pôr do sol mesmo? Como isso tudo pode dialogar com a imagem desse Criador que a fonte apresentou? Será que aprofunda a nossa admiração? Ou talvez levanta até novas perguntas? É uma boa reflexão. A ciência avança, a nossa percepção do universo muda. Como isso afeta a nossa visão do Criador? Exato. Fica aí algo para continuar a ponderar, depois da nossa conversa.